Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Maria Eduarda e hoje eu vim falar sobre mais um livro do Stephen King, dessa vez Joyland. O livro é de 2013 e aqui no Brasil foi lançado, claro, pela Suma de Letras, e a história se passa na Carolina do Norte, onde a gente acompanha o Davin Jones, que é um estudante de letras de 21 anos que está, no momento, arrumando um trabalho temporário porque ele precisa curar um coração partido por uma ex-namorada. E Joyland é um parque de diversões que todo ano recebe vários funcionários temporários. Porém, entre eles, há vários anos, na verdade, circula uma lenda de que uma vítima de serial killer que foi assassinada no trem fantasma continua assombrando o brinquedo. O nome dela era Linda Gray e ela foi lá com seu namorado que ninguém sabia que ela tinha, e enquanto eles estavam no brinquedo, ele cortou a garganta dela, se livrou das roupas ensanguentadas porque ele estava com duas camisas e tinha levado luvas, e saiu do brinquedo sozinho. Como era verão e era alta temporada, ninguém percebeu o que aconteceu. Só depois de noite que descobriram o corpo dela. E se vocês pararem para pensar nisso, é muito macabro. Sendo que o assassino nunca foi pego. O Devin, ele decide então libertar o espírito da Linda, e para isso ele vai precisar da ajuda do Mike, que é um menino que tem uma doença muito séria que lhe dá pouco tempo de vida, mas ele também tem o dom da mediunidade, então ele é uma das poucas pessoas que pode ajudar o Devin no que ele quer. Antes de qualquer coisa, a sinopse do livro, não a que eu acabei de dar pra vocês, a que tá aqui dentro, ela é um pouquinho enganosa. Porque quando eu peguei o livro pra ler, eu achei que fosse uma história de investigação paranormal. E não tem nada a ver com isso, gente, sério. Quero dizer, tem a ver, mas não é o foco. Porque o Stephen King, ele geralmente usa esses assuntos do sobrenatural, ou até mesmo de investigações policiais, como uma muleta para tratar o caso de verdade, digamos assim, o assunto do livro. E que nesse caso é sobre amadurecimento, sobre viver, sobre envelhecer e sobre perder pessoas que você considera queridas. E tudo isso é feito num livro super pequeno, tem 238 páginas, então é um pouco estranho pra mim ler um livro do Stephen King que é tão fininho, porque eu já li It e eu vou ler o Iluminado esse ano ainda também, então tá sendo muito estranho pra mim. Então, se você ficar esperando uma investigação de assassinato ou mesmo uma aventura que envolve o sobrenatural, você vai acabar se frustrando porque não é sobre isso o livro. Pra você ter uma ideia, em nenhum momento o protagonista entra em contato direto com o sobrenatural. Ele só sabe do sobrenatural através de terceiros. Existe uma mulher que trabalha no Joyland e que dizem que ela é vidente de verdade, porque ela trabalha como vidente, mas algumas pessoas dizem que ela é charlatã, só que outras pessoas dizem que ela já acertou algumas previsões. E quando ela chega no Davin, no início do livro, ela faz uma previsão para ele e que ele não leva muito a sério no início, mas depois começa a acontecer algumas coisas e ele pensa que, nossa, talvez ela tenha um grau de mediunidade. Pelo menos eu achei que o livro nunca te confirma diretamente a existência do sobrenatural. Pelo menos não pelos olhos do protagonista. Apesar de várias coisas acontecerem que não tem uma explicação muito lógica a princípio, e você adere à explicação sobrenatural, sabe, fica aquele, pode ser, né, mas não confirmaram, mas pode ser, né? Então fica esse vai e não vai. Apesar de ter umas 800 páginas a menos, eu encontrei muitas semelhanças entre Joyland e It, a coisa. O jeito de contar a história foi o que mais me chamou a atenção, porque Joyland é um livro inteiro contado através das memórias do protagonista. O Devin, ele no momento em que ele tá contando a história para nós, ele tá com 70 anos. Então ele tá contando a história no ano de 2013, mas na verdade a história se passou em 1970. É uma das coisas que mais me lembrou It, porque It também tem essa coisa de passado e futuro. Não, passado e futuro não, passado e presente, passado e presente. E também tem o fato de que o sobrenatural é apenas o apoio para o King tratar de outros assuntos da esfera humana, que no It seria as crianças enfrentando os seus próprios medos e amadurecendo com isso. Nesse caso, esbarra um pouco mais na superfície dos assuntos, mas você vê que no caso de Joyland não é muito explanado, né? Até porque não tem muitas páginas, como It, mas ainda assim ele trata de assuntos da esfera humana, como eu disse antes, o envelhecer, o amadurecer, o perder pessoas queridas, então são essas semelhanças que eu encontrei com It. Eu também disse antes que não tem capítulos. Ao invés de ter capítulos, você tem um coraçãozinho que vai marcando aqui, que vai marcando o momento que o autor escolheu fazer uma pausa entre os acontecimentos.
Então, o livro inteiro é um grande capítulo. E só tem pausas entre eles. Enquanto eu tava lendo o livro, uma coisa que me chamou muito a atenção é que o personagem principal, o Davin Jones, ele é muito parecido com o Stephen King. Tipo, muito parecido. Ele é um estudante de letras, ele tem mais de 1,90 m, ele virou um escritor depois de tudo que aconteceu com ele. O protagonista nasceu em Maine. Eu acho que o Stephen King se colocou um pouquinho nesse personagem. Então, eu acho. Me pareceu uma coisa muito íntima pro Stephen King também. É claro que não tem como saber o que de fato aconteceu com ele e o que não aconteceu, o que foi só inspiração e o que foi fruto da cabeça e imaginação do Stephen King. Mas você vai ler e você vai encontrar muitas semelhanças entre o Stephen King e o protagonista, o que eu achei legal. É claro que eu não conheço o Stephen King pra estar afirmando essas coisas, mas você tem aquela impressão, sabe? Eu confesso que eu derramei umas lagriminhas, assim, mais pro final. Na verdade, um pouquinho antes do clímax, eu senti escorrer uma lágrima aqui do lado e eu fiquei, ai meu Deus, isso é pesado. Tem uns momentos um pouco pesados aqui nesse livro, não pesados de, nossa, morte, tortura, essas coisas, não. Pesados emocionalmente. Porque, como eu disse, o Mike ele tem uma doença grave e ele não vai viver muito. É chocante, porque ele tem só 12 anos, sabe? E ele não vai viver tanta coisa. E esse é um dos assuntos que o Stephen King aborda. Mas ele não aborda de maneira muito profunda. Ele toca na superfície pelos olhos do personagem. Você vê como o personagem se sente em relação a isso, e então você absorve e tira sua própria conclusão. Que é uma conclusão um tanto quanto melancólica. Mas é um livro muito bom, gente. Sério, eu dei 4 estrelas, é uma ótima leitura, sabe? É um livro íntimo, mas ele não aprofunda isso. Então, se você quiser ler de uma forma totalmente despretensiosa, você pode ler. Não tem nenhum problema com isso. Eu adorei a leitura. Eu estou amando ler os livros de Stephen King. Eu quero ler muitos outros mais depois de Joyland. Gente, então, por favor, deixe seu like se você gostou. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos que irão sair. Obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero você em um próximo vídeo e tchau, tchau.